Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos da Aliança Espírita Irma de Castro, a nossa Meimei Gravatá, convidando-lhes desde já para mais uma reflexão sobre um tema da nossa amada doutrina dos Espíritos. Digo-lhes que a certeza da presença de Deus em cada coração aqui presente, a amorosidade de Jesus que envolve a todos e o auxílio dos bons espíritos já constituem um elevado patrimônio psíquico que nos garantirá todo empenho, toda atenção e dedicação à reflexão desta noite. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: nada é mais singular no ser humano do que o seu trabalho. Podemos considerá-lo a identidade humana, e ainda que duas ou mais pessoas façam a mesma coisa, cada uma imprimirá à tarefa seu toque pessoal. Então, a mentora destaca a questão da singularidade do trabalho. Todo o trabalho que nós fazemos, evidentemente, que tem o nosso toque pessoal. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre a lei do trabalho. E a base evangélica desta reflexão vem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17, em que o evangelista anotou: E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha e eu trabalho também. Por outro lado, a base doutrinária vem do Livro dos Espíritos, parte 3ª das Leis Morais, capítulo 3, Lei do Trabalho, que vai da questão 647 à questão 685. Mas eu desejo iniciar nossa reflexão esclarecendo a origem do verbete trabalho, desta palavra trabalho. É jargão popular que o pior dia da semana é a segunda-feira e o melhor dia é a sexta-feira. Por quê? Por conta da origem do verbete da palavra trabalho. Na antiguidade havia um instrumento chamado tripalium ou tripalos, que era uma ferramenta de 3 pernas que imobilizava cavalos e bois para serem ferrados. Mas também existia um outro instrumento chamado tribalium, que era uma correia de 3 pontas, com osso de carneiro preso em cada ponta, e que era usada para chicotear os escravos, fazendo com que eles trabalhassem, ou tripaliare, que é trabalhar. Qualquer que seja a origem, ou do tripalium ou do tribalium, em ambas se nota a presença da dor e do sofrimento. Daí a acepção negativa em relação ao trabalho. Eu creio que, talvez por essa razão, o grande Charlie Chaplin tenha produzido e estrelado o filme Tempos Modernos, que é uma grande crítica à conduta humana no trabalho. O nosso ponto de partida nesta reflexão
nos vem da obra Leis de Amor, capítulo 3. Esta obra da lavra mediúnica do Espírito Emmanuel com o médium Francisco Cândido Xavier. E o benfeitor Emmanuel responde a uma indagação de número 14. Que indagação é esta? O que significa, enfim, para nós o trabalho que a Terra nos dá? E Emmanuel responde dizendo: refletimos na situação em que o presente nos coloca. Encontraremos dentro dela os sinais do passado e, usando-a, não apenas em nosso favor, mas em favor de todos aqueles que se aproximarem de nós, reconheceremos no trabalho que a vida nos oferece, iluminada a porta libertadora para o grande futuro. Evidentemente que Emmanuel não está considerando exclusivamente o trabalho que nós executamos com vistas à subsistência, mas fundamentalmente o trabalho espiritual, com acréscimo de valores humanos, de valores morais, que abrem esta porta que ele considera libertadora e iluminada para o grande futuro. E qual é o grande futuro? É nós finalmente alcançarmos o reino dos céus, que já está dentro de nós. Agora, me chamou a atenção na pesquisa dos textos que subsidiaram esta reflexão, que este tema, trabalho, na Bíblia do Caminho, aparece em 128 textos em obras espíritas e também em 136 aforismas e citações que envolvem a palavra trabalho. Por aí, então, a gente já pode medir a importância do tema ou a relevância do tema. Como eu disse anteriormente, a lei do trabalho é o capítulo 3 da parte 3ª do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. E evidentemente que por uma questão de tempo não poderíamos comentar cada uma das questões, que vai de 647 a 685. Razão pela qual nós apresentamos uma síntese que explica estas 38 questões. O que é que nós podemos compreender destas 38 questões? Primeiro, o trabalho é uma lei da natureza. Em a natureza, tudo trabalha. Segundo, toda ocupação útil é trabalho. E aí o que chama atenção lá no texto de O Livro dos Espíritos, dessa parte da lei do trabalho, é esta palavra útil. Toda ocupação útil é trabalho. Sim, porque existem ocupações inúteis. Terceiro aspecto que a gente depreende das 38 questões é que a imposição do trabalho concorre para a perfeição do homem. Volto a destacar. Não é apenas o trabalho pela subsistência humana, mas também, fundamentalmente, o trabalho de aperfeiçoamento moral, ou seja, nós cuidarmos do nosso lado espiritual. O quarto elemento que a gente depreende é a natureza do trabalho, depende da natureza das necessidades. Se eu, porventura, sou alguém extremamente egoísta, o trabalho que eu vou fazer em mim mesmo é de buscar circunstâncias que não me tornem egoísta. O quinto elemento, ninguém está desobrigado de tornar-se útil. Em sendo uma lei da natureza e algo que concorre para a perfeição do homem, todos nós estamos
obrigados a trabalhar. A utilidade de cada um depende de suas faculdades, ou seja, para que eu me torne útil, isso será respondido pelas utilidades, pelas faculdades, pelas potencialidades que eu tenha. Outro elemento é que na família todos trabalham, uns para os outros. Eu achei muito importante isso. O repouso é lei da natureza e cada um trabalha no limite de suas forças. Sim, porque lá já quase no final dessas 38 questões, então vai ter uma parte dedicada a essa questão do repouso. Você vai trabalhar 24 horas? Não, claro que não. Agora, cada um vai ter o repouso de acordo com a sua necessidade, em função do seu cansaço. E por último, numa chamada de atenção àqueles que praticam o trabalho escravo, a gente depreende que transgride a lei divina quem impõe trabalho aos outros. Então, nestas questões apresentadas, nós percebemos claramente a importância da lei do trabalho para cada um de nós, individualmente, e para a sociedade, coletivamente. Mas nós sempre estamos buscando um grande exemplo, um exemplo incomparável. Muitos, sem dúvida, são os exemplos de abnegados trabalhadores na causa espírita. Como de resto em outras crenças religiosas, não tem trabalhador abnegado somente no espiritismo. São e foram pessoas que souberam compreender o significado da resposta dada à questão 647 de O Livro dos Espíritos. O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Olha que interessante. É uma lei da natureza, nós vimos anteriormente, mas esse objetivo do homem trabalhar é muito interessante. Aumenta as necessidades e os gozos, e é fato. Mas entre os muitos maravilhosos exemplos que me ocorreram, eu decidi um que chamo de exemplo incomparável. Trata-se do grande Jerônimo Mendonça, carinhosamente chamado de o gigante deitado. Jerônimo Mendonça nasceu na cidade de Ituiutaba, em Minas Gerais, em 1º de novembro de 1939 e desencarnou no dia 25 de novembro de 1989, portanto com 50 anos, muito jovem. E a gente pode dizer que a vida deste médium, era um médium espírita, foi um exemplo de superação de limites. Por quê? Porque Jerônimo Mendonça ficou totalmente paralítico por mais de 30 anos, sem mover nem o pescoço, e cego por mais de 20 anos. Além de ser portador de uma artrite reumatoide que lhe dava dores terríveis por todo o corpo. Mas nada disso impediu que Jerônimo Mendonça se tornasse esse grande baluarte
do trabalho espírita. E esse compromisso que ele tinha com a causa espírita fez com que fosse comprada uma Kombi e adaptada para transportá-lo numa cama de hospital dentro da Kombi por todo o Brasil, para que ele pudesse fazer as suas palestras espíritas. Porque ele conseguia falar. Por mais que não visse, não pudesse se mexer, ter movimentos, ele conseguia falar. Então os amigos colocavam esta cama hospitalar dentro de uma Kombi que foi adaptada para isso e levavam o Jerônimo Brasil afora para que ele levasse a sua palavra de esperança, de conforto, de resignação, de coragem, encantando a todos aqueles que o ouviam. Em que pese as dificuldades, Jerônimo não desistiu. Em 1982, 7 anos antes de sua desencarnação, ele lançou uma obra intitulada Escalada de Luz, que é uma compilação de suas 127 mensagens espíritas veiculadas em rádios da cidade de Ituiutaba e de São Paulo. Existe uma mensagem chamada Você Pode, em que Jerônimo nos apresenta um cardápio de situações cotidianas que bem se adequam ao nosso propósito de servir. E ele elenca, nesse capítulo, uma série de circunstâncias, de situações que nós vivemos no nosso dia a dia. Mas o mais bonito e importante é como ele termina o capítulo, como ele arremata este capítulo. Ele diz assim: lembre-se, meu amigo, se você quiser, pode ser, ainda hoje, um instrumento fiel a Jesus, que lhe pede, em silêncio, tão somente a migalha de sua boa vontade, para que ele, o Senhor, efetue a redenção do mundo. Olha que interessante. Lembre-se, meu amigo, se que você quiser, pode ser ainda hoje. Essa partícula C indica claramente a nossa liberdade de escolha, o nosso uso sadio do nosso livre-arbítrio. Então, cada um de nós pode ser um instrumento de Jesus. E como ele diz aqui o Jerônimo, Jesus nos pede em silêncio somente uma migalha da nossa boa vontade. Porque é exatamente com essa migalha que nós vamos promover a redenção do mundo, pelo alívio das dores, pela compreensão que podemos ter com as pessoas, pelo estímulo, pelo amparo. Sem dúvida que Jerônimo Mendonça é um marco referencial para todos aqueles que pensam na tarefa cristã, não diria nem espírita, na tarefa cristã de servir ao próximo. A importância deste tema, segundo os espíritos, eu consegui, passeando por diversas obras contidas em nosso acervo eletrônico, obras espíritas, e das quais eu separei 6 fragmentos de textos, de belas mensagens trazidas do plano superior,
através de benfeitores espirituais conhecidos, pela pena mediúnica de Francisco Cândido Xavier. São essas as mensagens, o fragmento das mensagens. Capítulo 44, na obra Agenda Cristã, diz André Luiz: a face do trabalho árduo, não tema o suor, que correrá copiosamente. Centralize a expectativa nas boas obras que surgirão. Quando eu li esta frase, eu me dei conta que André Luiz está pregando o otimismo que deve dominar todo aquele que se dispõe a trabalhar em favor do bem. E que, apesar do trabalho ser árduo, porque o trabalho no bem é um trabalho árduo, muitas vezes penoso, difícil, demorado, em que pese todas as dificuldades, ainda, como diz o André Luiz, que o suor corra copiosamente, nós devemos sempre ter como foco o resultado que deveremos alcançar. A outra citação é do irmão Jacó, na obra Voltei, capítulo 20. Irmão Jacó é pseudônimo de Frederico Figner, uma obra que eu tenho recomendado a todos a leitura. Em determinado momento, irmão Jacó diz assim: o trabalho é das maiores bênçãos de Deus no campo das horas. Existe um ditado popular que diz que hora inútil é a hora em que não se faz nada. Então ele está dizendo: o trabalho é das maiores bênçãos de Deus no campo das horas. Em suas dádivas de realização para o bem, o triste se reconforta, o ignorante aprende, o doente se refaz, o criminoso se regenera. Olha que interessante. Então, quando nós aproveitamos as horas do nosso dia para fazer este trabalho no bem, reconfortando o triste, esclarecendo e ensinando o ignorante, levando bálsamo para o doente, estimulando a regeneração do criminoso, nós estamos dando uma utilização digna para o trabalho. Irmão Jacó nos ensina as consequências terapêuticas do trabalho no bem. Mas, voltando lá ao que disse o André Luiz, muito provavelmente o suor correrá copiosamente para que nós possamos alcançar esses objetivos. O outro fragmento de texto vem da obra Falando a Terra, capítulo 32, pelo benfeitor espiritual Mariano. Ele, inclusive, se utiliza de uma frase que está na carta de Pedro. Mariano diz: o trabalho bem vivido é um manto que esconde todos os defeitos, tanto quanto o amor cobre a multidão de pecados. Trabalha antes de pedir, porque o teu próprio trabalho fará a exposição de tuas necessidades. Duas coisas fantásticas eu achei nesse pequeno texto. Primeiro, o trabalho bem vivido. Trabalho feito com sabedoria, com dedicação, com humildade, com paciência, com tolerância. É um manto que esconde todos os defeitos de quem? Do trabalhador. E aí ele faz a analogia: tanto quanto o amor cobre a multidão de pecados. Ou seja, quanto mais você trabalha no bem, mais as suas imperfeições, os seus defeitos, as suas dificuldades de progresso moral são, entre aspas, escondidas. E mais do que escondidas, elas são
resolvidas. E ele diz que antes de nós pedirmos alguma coisa, e normalmente pedimos a Deus, que nós trabalhemos. Porque o próprio trabalho que nós estivermos realizando já vai dar conta das necessidades que nós experimentamos. Essa excelente colaboração do Espírito Mariano aponta para nós a relação de causa e efeito do trabalho. Lembrando que antes de pedir qualquer coisa, deve o homem pôr-se em marcha no trabalho do bem. A próxima citação vem da obra Ave Cristo, capítulo 2, do benfeitor espiritual Emmanuel. Este capítulo 2, de Ave Cristo, ele narra uma palestra de Corvino. Em determinado momento, Corvino diz assim para os que lhe ouviam: o trabalho é a escada luminosa para outras esferas, onde nos reencontraremos como pássaros, que depois de se perderem uns dos outros sob as rajadas do inverno, se reagrupam de novo ao sol abençoado da primavera. Além de profundo, poético. Escada luminosa para outras esferas. O nosso progresso espiritual depende desses degraus da escada do trabalho. Agora, o aspecto lúdico que ele faz no texto, quando ele diz que nós, na qualidade de pássaros, nos perdemos uns dos outros. Ele diz sob as rajadas do inverno, ou seja, sobre as diversas dificuldades da vida, que não são apenas as intempéries ambientais, mas são as intempéries sociais, humanas, psíquicas. Mas que pelo trabalho, todos nós vamos nos reencontrar ao sol abençoado da primavera. Ou seja, o sol abençoado da primavera é quando nós estivermos numa posição de evolução espiritual mais elevada. Essa orientação de Corvino nos faz lembrar que Jesus não falava simplesmente ao homem que passa pelo mundo. Jesus falava ao espírito imperecível, e esta frase dele, de Corvino, se adequa exatamente a esse espírito imperecível para o qual Jesus tanto falava nas suas mensagens. A próxima mensagem é de Humberto de Campos, na obra Contos e Apólogos. Humberto narra uma longa história de uma criatura que passa por diversas circunstâncias e sempre vai pedindo a Deus, e Deus vai atendendo, vai atendendo, vai atendendo. Até que quando ele já está bem envelhecido, ele vai fazer uma pergunta para Deus do que vai acontecer com ele, se ele vai poder repousar na companhia de Deus. E Humberto de Campos diz assim: e porque o homem indagasse sobre a ocasião sublime em que lhe caberia repousar na companhia do Eterno Pai, o emissário respondeu delicado e solícito. Sim, porque Deus mandava um emissário para orientar a criatura. O cristão diz o anjo, os bons espíritos. O que disse esse emissário? Vai e constrói. Segue e atende ao progresso. Avança, marcando a tua romagem com os sinais imperecíveis das boas obras. Olha que interessante. Vai e constrói.
segue e atende, avança. Ou seja, todos verbos da proatividade. Ele diz: o trabalho entre as margens do amor e da reta consciência é a estrada de luz que te reconduzirá ao paraíso, a fim de que a terra se transforme no divino espelho da glória de Deus. Olha que interessante. Entre as margens do amor e da reta consciência. Ou seja, nós temos que ter o compromisso íncito em cada um de nós de trabalhar em favor do bem. E que isto é o que vai nos reconduzir ao que Humberto de Campos chama do paraíso, que é a paz interior, que é a plenitude espiritual. A última citação é do benfeitor Emmanuel, que está no capítulo 46 da obra Religião dos Espíritos. O Emmanuel diz assim: no trabalho em que possas fazer o melhor para os outros. Ou seja, não basta trabalhar, mas no trabalho que executamos nós temos que fazer o melhor, dar o melhor de nós mesmos. Encontrarás a quitação do passado. Olha que interessante. As realizações do presente e os créditos do futuro. Eu achei simplesmente maravilhosa essa colocação. No trabalho em que possas fazer o melhor para os outros, encontrarás a quitação do passado, dos nossos débitos, do pretérito, das nossas imperfeições. Encontrarás as realizações do presente. Tudo que eu estou fazendo me serve de crédito para o futuro. E ele diz: e é ainda por ele, pelo trabalho, que conquistarás o respeito dos que te cercam, a riqueza da experiência, a láurea da cultura, a solução da simpatia, a solução para o tédio, o tesouro da simpatia e o socorro a toda dificuldade. Significa dizer, meus amigos, que tudo isto que está aí, apresentado pelo Emmanuel, reverte a favor de nós mesmos quando nós trabalhamos no bem. Quando nós cumprimos essa lei do trabalho que está em a natureza, tal como explicita a lei do trabalho. Conclusivamente, meus amigos, eu fui buscar no item 5 do capítulo 7 da obra Pai Nosso, a veneranda Meimei, pela pena mediúnica de Francisco Cândido Xavier, o seguinte pensamento. Diz Meimei: é pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam, olvidar os assuntos amargos, servindo ao próximo no enriquecimento de nós mesmos. Algo semelhante ao que disse o Emmanuel lá na obra Religião dos Espíritos. Com o trabalho, melhoramos nossa casa, a casa espiritual, a casa mental, e engrandecemos o trecho de terra onde a providência divina nos situou, o espaço que nós temos da existência. Ocupando a mente, o coração e os braços nas tarefas do bem, exemplificamos a verdadeira fraternidade e adquirimos o tesouro da simpatia, com o qual angariaremos o respeito e a cooperação de todos. Então parece que o Emmanuel e a Meimei combinaram, ele na Religião dos Espíritos e ela na obra Pai Nosso, em apresentar os mesmos elementos. Tesouro da simpatia, o respeito das pessoas,
E ela diz ainda: quem não sabe ser útil, não corresponde à bondade do céu. Não atende aos seus justos deveres para com a humanidade, nem retribui a dignidade da pátria amorosa que lhe serve de mãe. E aí vem o trabalho nas duas dimensões, espiritual e material. Aquelas criaturas que nós consideramos